federação. O PROIFES é uma federação que reúne sindicatos de docentes de universidades federais e também de institutos federais de educação no Brasil, né? Nós somos uma federação que completamos recentemente 19 anos de existência e temos, ao longo desses 19 anos de existência, feito um bom debate em torno das questões, não só sindicais, mas também das questões específicas da área de educação, que é onde nós atuamos, né? Parabenizar também ao deputado, ao senador. A gente passa tanto tempo na Câmara e poucas vezes aqui no Senado que a gente acaba acostumando, né? Parabenizar o senador pela realização e pela propositura dessa atividade tão importante e dessa discussão tão necessária, né? Discutir sobre essa necessidade da gente olhar para uma nova regulamentação ou uma atualização da regulamentação da oferta de curso superior no Brasil, eu acho que ela se faz extremamente necessária e bastante oportuna e de grande relevância. Então, queria parabenizar a iniciativa, desejar sucesso nas próximas discussões que virão, né? O senador já deixou dito aqui para a gente que vão ter novas discussões, colocar o PROIFES à disposição para continuarmos o debate, caso o senador considere necessário. E vou passar as minhas considerações, né? Enfim, primeiro acho que uma coisa que já foi dita, mas eu quero ressaltar, é que nós temos visto na última quadra histórica um processo de dois fenômenos que estão acontecendo que tem nos trazido grande preocupação. Primeiro é esse fenômeno hoje nós estamos finalizando agora esse ano o Plano Nacional de Educação, né? Nós estamos no último ano de execução do Plano Nacional de Educação, com a tarefa de elaboração de um novo plano, e estamos chegando à conclusão de que o atual Plano Nacional de Educação, ele tem praticamente quase todas as suas metas não cumpridas. E, em particular, a meta que nos interessa aqui, que é a meta 12, a meta relativa ao ensino superior no Brasil, né? Uma meta que, ainda que ela teve avanços ao longo desses 10 anos, mas ela ainda está distante do cumprimento daquilo que foi colocado, principalmente no tocante às matrículas no ensino superior no Brasil. Isso abre para a gente uma grande preocupação, que nós vamos finalizar a década, finalizar o Plano Nacional de Educação com um descumprimento, de certa forma, né, dessa meta tão importante, que é a meta de ampliação do acesso ao ensino superior brasileiro, e olha que reconhecendo todo o esforço e todo o sucesso que foi com a política de cotas e outras políticas que foram desenvolvidas ao longo desse tempo, né? E aí eu acho que essa situação ela fica mais grave porque a meta, além da gente não cumprir as matrículas de ensino superior, no percentual que estava indicado, ela ainda tinha uma questão agregada, que era uma ampliação no setor público ou nas instituições de ensino superior públicas, que além do geral, ela também é agravada, né? Então, se a gente olhar para a meta como um todo, a gente olha a meta e vê que ela tem uma dificuldade grande. Ela não foi cumprida e ela não será cumprida nos próximos meses, que é os que falta para a gente finalizar o plano. Agora, a situação fica mais grave quando a gente associa isso com uma situação que já foi denunciada, de certa forma, pelas outras pessoas que participaram da fala antes de mim, que é a constatação de uma elevação crescente do número de evasão no ensino superior, particularmente no ensino superior público. Eu sou professora de uma universidade pública, sou professora da Universidade Federal de Goiás, na área de licenciatura, trabalho com as licenciaturas, né? Sou professora do curso de pedagogia, ou da faculdade de educação, né? Mas trabalho basicamente também com as licenciaturas. Discuto uma disciplina, minha disciplina de trabalho, chama Políticas Educacionais na Educação Brasileira, e então estou constantemente ligada a essa temática e aos desafios que circundam a discussão da licenciatura, né? Então, quando a gente olha para a realidade da universidade brasileira, e aí tanto pública quanto privada, mas evidentemente que a pública para mim com maior preocupação, até porque sou de lá, né? Fui formada lá e trabalho lá, acho que minha vida toda foi dedicada ao ensino público, né? Fui professora também de educação básica pública. É assustador a gente olhar em pleno século XXI, né? Em pleno 2023, e ver os índices de evasão
que a gente tem sofrido nas universidades públicas brasileiras. Claro que tem vários elementos que precisam ser estudados, que podem ter contribuído para isso, mas eu considero que, sem sombra de dúvida, um dos principais elementos para a constituição desse cenário foi os sucessivos ataques que as universidades públicas brasileiras vieram sofrendo nos últimos anos, né? Então, essa situação que hoje a gente chega, né, de baixa matrícula associada a um aumento de evasão, coloca para a gente um grande problema que a gente precisa mexer, precisa olhar para ele e talvez encontrar as melhores saídas, né? Eu ouvi aqui a professora Fátima dizendo que é preciso da gente fazer com que os cursos superiores se tornem atrativos aos jovens brasileiros. É claro, por isso nós precisamos pensar qual é a juventude brasileira hoje. Que juventude é essa que nós temos? Como que ela está constituída? Quais são os seus desejos? O que a gente tem visto muitas vezes é que nós temos uma juventude capturada. Muito da nossa juventude hoje está capturada pela ilusão de que se tornar youtuber ou qualquer uma dessas ações de influenciador digital ou coisa nesse cenário vai lhes dar condição de melhorar a sua condição de vida, inclusive vai lhe possibilitar acesso a um mercado de trabalho diferenciado que está sendo constituído, mas que abre para a gente que está na universidade ou que estão num cenário de formação de professores e de formação de juventudes, uma grande preocupação, porque todos nós sabemos o quanto isso é uma falácia e ela é enganosa. Porque no cotidiano, quando a gente olha para essas situações, é facilmente perceptível que é uma cilada. E aí me preocupa muito ouvir proposituras para solucionar esse problema que a gente nós estamos começando a tocar nele. Me preocupa proposituras que falam em flexibilização curricular, por exemplo. Eu tendo a olhar para essa situação com um grau de preocupação, principalmente se eu olho para a experiência que nós estamos vivendo agora recentemente no ensino médio brasileiro. O ensino médio brasileiro que está passando por uma grande crise, esse Senado já discutiu, a Câmara vem discutindo, e isso tem sido pauta na sociedade brasileira de forma mais generalizada, a discussão acerca da revogação ou não do novo ensino médio. E me parece uma certa opinião mais ou menos unificada entre os vários setores que debatem esse assunto, que exatamente nesse ponto de flexibilização curricular é o ponto onde tem tido mais fragilidade do novo ensino médio. Então eu fico muito preocupada quando eu vejo na tentativa de solucionar o problema de atração da juventude brasileira para os cursos superiores, a gente encontrar como solução uma medida que a gente já está vendo que talvez não está dando certo no ensino médio. Então isso me traz uma preocupação. É claro que eu não sei no detalhe qual é a proposta de flexibilização curricular que está sendo construída, mas é muito preocupante. Eu vejo como um sinal de alerta para que a gente pense mais sobre isso, né? Sem deixar de reconhecer que a relação entre a licenciatura e o bacharelado sempre foi historicamente uma relação tensa, até certo ponto tensa, né? Acho que precisamos aprimorar... eu achava que 10 minutos demorava, mas passou rápido demais. Mas vamos lá. Eu achava que... eu trabalho com as licenciaturas e eu acho que a gente precisa, senadora, aprimorar as análises sobre por que está havendo isso que a gente hoje está chamando de apagão em determinadas áreas da educação básica. Acho que constatar os apagões, para a gente, é só o passo inicial. Agora, nós precisamos olhar com cuidado para perceber o que de fato tem gerado esses apagões. E, para mim, um dos motivos, se não o único, mas o principal, é uma desvalorização da carreira e da profissão docente. Então, não vejo como a gente mexer nessa situação colocada, né, dos desafios para os cursos superiores brasileiros, sem mexer na valorização dos profissionais ou dos docentes que atuam tanto na educação básica quanto no ensino superior.
Então, é fundamental políticas de formação, políticas de valorização dos professores que atuam tanto na educação básica quanto no ensino superior, como uma questão, na minha opinião, central, né? Nós precisamos ter qualificação, né? Ou uma formação com uma qualificação garantida. Por isso, às vezes, a ideia de flexibilização curricular, ela pode nos levar ao fenômeno, né, de barateamento da formação, e a gente não pode ceder a isso, porque as demandas do mercado, a gente tem que olhar para elas, mas elas não podem ser o que vai definir a formação da juventude brasileira. Claro que ela faz parte, mas ela não pode ser o ponto principal. Nós precisamos de uma juventude que consiga ser crítica, de uma juventude que consiga olhar para a realidade e falar, olha, eu quero me movimentar com autonomia de pensamento, né? Para isso, eu preciso de uma formação com qualidade. Para isso, eu preciso de curso superior de qualidade. Para isso, eu preciso de curso superior que não faça essas situações de você ter um docente numa sala virtual com 500 alunos. É necessário, fundamental, que haja uma regulamentação da oferta de cursos superiores no formato EAD, e não só no formato EAD, o próprio presencial. É muito importante a gente regulamentar a oferta de cursos superiores, principalmente aí, basicamente, dos cursos das instituições privadas, que funcionam hoje com uma certa liberdade, né, em relação a isso. As universidades federais, nós temos um conjunto de regulamentações e também autonomia para fazer uma série de coisas, mas me parece que essa é uma luta muito, muito, muito grande, né? Claro, construir políticas de permanência que, de fato, assegurem a permanência dos estudantes nas universidades, isso é fundamental. Sem essa política, nós teremos muita dificuldade de conseguir atrair esses jovens para o ensino superior brasileiro. E eu queria deixar, assim, meus minutos finais aqui, que está acabando, né? Menos de 3, eu queria fazer um comentário sobre a fala do professor Ricardo, se não me engano, sobre a questão dos professores em dedicação exclusiva nas universidades federais. Eu me senti, assim, na responsabilidade de falar sobre isso, até porque sou uma professora de dedicação exclusiva de uma universidade federal brasileira, e acredito que no cenário atual que nós temos, talvez essa condição seja a principal condição que assegura, que garanta que a qualidade do ensino ofertado pelas universidades federais brasileiras seja tão discrepante em relação à qualidade do ensino que é ofertada em várias universidades privadas desse país. Eu não tenho nenhuma dúvida que a manutenção da dedicação exclusiva é uma questão fundamental para que aquele profissional, seja do ponto de vista da sua formação técnica, seja do ponto de vista do seu compromisso profissional. Uma coisa é você ter assegurado a garantia da dedicação exclusiva, você ter assegurado, no nosso caso de instituição pública, a garantia do concurso, é fundamental. E aí, evidentemente que em determinadas áreas, a exigência da dedicação exclusiva, ela aparece com uma complexidade maior, como é o caso das áreas que o professor citou, no caso da medicina ou do direito, né? Não me parece que a solução dessa situação se dá pela quebra da dedicação exclusiva. Algumas universidades encontram alternativas a isso, como a contratação de professores em um regime talvez diferente do regime de DE. Né? Na minha universidade, por exemplo, nós acabamos de aprovar no nosso conselho universitário, há uns meses atrás, a possibilidade da contratação de docentes no curso de medicina com uma carga horária ou com uma contratação diferente da DE. É permitida a contratação de docente com 40 horas sem dedicação exclusiva ou 20 horas sem dedicação exclusiva. Então, não me parece que para solucionar essas situações, o fim da DE ou a quebra da DE seja a solução. Por isso, eu sou aqui, quero deixar registrado a minha defesa veemente da dedicação exclusiva na educação superior do Brasil, quiçá para as universidades privadas.